Renan, bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. Você estava falando aí do Desenrola, né? Interessante, é um programa focado, né, para reduzir inadimplência, melhorar a vida da população e tudo mais. Mas no fim das contas, por algumas situações colocadas ali, pode beneficiar muito o setor financeiro, né? Principalmente com aquela situação envolvendo crédito presumido, ou seja, as instituições bancárias que estão com essas pessoas inadimplentes podem acabar saindo vitoriosas. Talvez isso pode ter algum resultado, algum impacto nos próximos resultados dessas companhias. Você acha que os grandes beneficiados não necessariamente vão ser as pessoas, mas sim as instituições financeiras? Eu acho que, bom, tem as duas coisas, né? Eu acho que realmente, por que a concessão de crédito tem caído tanto, né, nesses últimos 12 meses? Porque o risco está muito elevado e o risco de inadimplência também extremamente elevado, e você tem também as provisões, né, ali também pressionadas. Então, você vai ter uma descompressão, né, dessas provisões de liquidação duvidosa, das instituições financeiras, e a tendência é melhorar o balanço, né? O que eu vejo é que, na verdade, também a gente tem que olhar o balanço do governo, né? Porque, na verdade, o governo é uma espécie de securitização da dívida, né? O governo tá assumindo ali o risco dessa inadimplência, e isso pode ter um custo. Do lado das pessoas físicas, principalmente, né, você também tem ali uma folga no orçamento familiar que pode provocar uma onda de consumo. A questão é que, de novo, né, isso também é um fator de aumento como é que se diz, da desconfiança sobre a sustentabilidade, né, do crescimento econômico, na medida que o governo procura criar paliativos, quer dizer, volta e meia ele solta algum tipo de, né, ele aciona ali algum gatilho de algum crédito subsidiado, como aconteceu na parte dos automóveis, como o incremento aí do Minha Casa Minha Vida, e agora você tem o Desenrola. Então, quando você tem esses programas, de novo, alguém paga a conta, né? E isso acaba também prejudicando ali as contas públicas, né? O ideal seria um ambiente econômico melhor, que você pudesse ter geração de renda, que as pessoas pudessem se reorganizar financeiramente. Não é fácil, porque os juros no cartão de crédito no Brasil é 400% ao ano ou mais, né? Até mais do que 400% ao ano, que é uma aberração mesmo, né? Então, sim, eu acredito que melhora sim o resultado das instituições financeiras no curto prazo, né? Porque lá na frente a economia, né, possa não ter um crescimento tão sustentável assim, melhora o lado do consumo. Mas, de novo, como você tem muito consumo reprimido por parte das classes mais desfavorecidas, então eu temo que ela pode se alavancar rapidamente na sequência, né? Porque fato que as famílias aí durante 5 anos estão se endividando cada vez mais, né, por causa da taxa de juros, por causa do desemprego alto que a gente vinha observando aí, principalmente no período da pandemia. Então, agora é o momento que ela pode fazer alguma coisinha, trocar talvez de carro, fazer uma pequena reforma, ou investir na educação ali, mas vai ser via endividamento novamente, né? Então, não é via poupança. Então, isso gera um certo temor de que a gente fica sempre nesse ciclo aí, né? Nesse chamado voo de galinha. Mas, claro, a verificar, né? Vamos ver se é uma medida emergencial e lá na frente a gente tem uma geração de renda melhor, que a gente possa ir contornando esse problema. Mas, no momento, nada indica isso, né? Indica o risco aí desses subsídios. Isso são movimentos que pressionam a inflação, e é por isso que o Banco Central também acaba tendo dificuldade de definir ali, né, o ponto de inflexão para a queda dos juros.
Porque é aquilo que eu falo, ele tem ali essa ferramenta, né, de elevação da taxa de juros, mas do lado fiscal você fica tendo essas medidas expansionistas que concorrem contra. Agora o risco é menor, tá? Não querendo colocar temor nesse aspecto, porque a gente vê realmente a desaceleração consistente da inflação. Do lado do IGPM, a gente tem deflação forte, temos também um arrefecimento da taxa de câmbio. Então, agora a gente tem um certo conforto para essa queda de juros. Só fazendo uma alusão de que realmente você tem medidas expansionistas que põe sempre ali, né, uma pulga atrás da orelha ali do cupom, né, a desconfiança do lado fiscal sempre. Bom, Renan, prazer falar contigo, Alex, aqui. Bom, falando aqui sobre um pouco mais do cenário local, né? Eu estava acompanhando aqui as suas respostas, as perguntas do Felipe, que era um pouco mais macro, né? Mas olhando aqui para a temporada de balanços, né, aqui no Brasil, não tem como a gente ignorar, né? Ou seja, lá fora nós vimos os bancos, né, começando pelos bancos, né, sendo protagonistas. O que você espera aqui no Brasil, né? Assim, uma leitura mais geral aqui, nada muito aprofundado, mas o que você espera como uma surpresa positiva? O que pode ser de uma surpresa positiva? O que você já espera como uma expectativa negativa para esse segundo trimestre? O que você observa? Então, Alex, satisfação falar contigo. Mas lá fora o cenário é bem diferente, né? A economia está bem mais resiliente, né? O emprego está forte. A gente tem realmente lá ao contrário, né? A família está desalavancada para os padrões norte-americanos. Então, você tem ali uma formação de poupança adicional no período de estímulos, né? Ali que em razão da Covid, e você tem ali uma volta do consumo, né, de uma forma lenta, gradual, mas até de uma forma que dá uma certa sustentabilidade. Realmente o receio era justamente com relação às instituições financeiras, porque a gente sabe que tivemos ali uma crise bancária, né, principalmente oriunda ali do segmento dos bancos regionais, muito em razão também da alta da taxa de juros, gerou marcações a mercados indesejáveis, e você tem uma facilidade hoje muito grande de promover saques, né? Então, antigamente a gente falava corrida aos bancos, né? Corrida aos saques, mas hoje o saque é feito pelo celular, né? Então, a violência ali da velocidade, né? Do saque também acabou acelerando esse processo de deterioração. Agora a gente percebe que foi contornado esse problema com essa sinalização, com essa estabilização momentânea da taxa de juros, e com o crescimento econômico, com a família desalavancada, os bancos vêm apresentando resultados melhores. Então, aqui no Brasil é diferente, porque a gente tem visto ali realmente uma pressão agora no setor de serviços, quer dizer, a atividade caindo, né, convergindo gradualmente já para a queda, né, do setor manufatureiro. Isso acontece na economia global também, mas aqui parece que o movimento é mais intenso. Temos a queda dos investimentos e temos que os setores mais sensíveis à renda estão sofrendo bastante. Assim como os bancos têm inadimplência, o setor, né, também de varejo também apresenta inadimplência elevada. Então, eu acredito, de novo, né, em se tratando de Brasil, os setores mais essenciais são aqueles setores que eu acredito que devem ter resultados mais surpreendentes, positivamente, tá? Mas os setores ainda sensíveis à renda, né, como o varejo, como o próprio serviços em geral, né? Turismo, né? Hotelaria, serviços e tudo mais, eu acho que deva ter uma certa estagnação. De novo, né? O PIB cresceu, mas cresceu muito em cima do agronegócio, que é um setor essencialmente exportador, e os demais segmentos, ao contrário, eles vêm num sentido de retração, e a gente tem a renda muito, muito prejudicada e um endividamento da família
muito alto. Então, eu não acredito assim que seja resultados assim, surpreendentes. Eu acho que devemos ter resultados em linha, e alguma surpresa positiva talvez venha dos segmentos de mais essenciais, né?